Na periferia da zona oeste de São Paulo nasceu Antony Matheus dos Santos no dia 24 de fevereiro de 2000. Ainda criança, ele já tinha algo diferente. Ele não se destacava pelo físico, visto que era pequeno, magro e muitas vezes subestimado nas peladas da rua, mas compensava tudo com velocidade, controle de bola e uma coragem que saltava aos olhos. Era aquele menino que, mesmo apanhando em campo, queria sempre a bola, queria o drible, queria decidir. E com apenas 10 anos, em 2010, ele ganhou a chance de fazer parte do que para muitos garotos parecia inalcançável: as categorias de base do São Paulo, um dos clubes mais tradicionais do país e com um histórico gigante de revelar talentos de alto nível. Na base tricolor, ele começou a ser moldado, lapidado com paciência. Passou pelo sub-11, sub-13, sub-15 até chegar ao sub-17. Mas nem tudo foi fácil. Durante a adolescência, o atacante enfrentou olhares desconfiados dentro do próprio clube. A sua estrutura física era constantemente posta em dúvida e alguns treinadores questionavam se ele teria força suficiente para competir em alto nível. Porém, havia um fator que ninguém podia ignorar e que inclusive eu já falei antes: Antony era diferente. A grande virada veio em 2018. Com 18 anos, Antony integrou a delegação do São Paulo que disputaria um torneio internacional no Japão, a J-League Challenge, competição voltada para as categorias de base de clubes de todo o mundo. E lá, ele brilhou. Ele não apenas ajudou o tricolor a conquistar o título do torneio, como foi eleito o melhor jogador da competição. E a partir dali, os questionamentos cessaram. O clube entendeu que tinha em mãos mais do que uma promessa, tinha um diamante. E o reconhecimento veio rápido. No dia 26 de setembro desse mesmo ano, Antony foi oficialmente promovido ao time principal do São Paulo com outros 2 jovens talentos, Elinho e Igor Gomes. Todos foram premiados com contratos longos. No caso de Antony, o vínculo ia até setembro de 2023. Era o começo de um novo capítulo, o começo da vida adulta no futebol. Pouco tempo depois, no dia 15 de novembro, o jogador fez a sua estreia como profissional. Ele entrou no segundo tempo de um jogo contra o Grêmio, válido pelo Campeonato Brasileiro, substituindo justamente o Elinho. O jogo terminou empatado por 1-1, mas para Antony o resultado era o de menos. Porém, mesmo após esse passo, ainda havia mais um objetivo a se cumprir nas categorias de base. Em janeiro de 2019, o São Paulo decidiu que Antony reforçaria o elenco sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. E foi nesse torneio que Antony cravou de vez o seu nome no radar do futebol nacional. Desde a primeira fase da competição, ele foi destaque absoluto. Com dribles, assistências e gols, ele comandava um ataque veloz, técnico e muito entrosado. Antony somou 4 gols e 6 assistências em 9 jogos, números que por si só já chamavam a atenção. Mas além disso, ele decidiu na final contra o Vasco, abrindo o placar em uma vitória por 2-0 e terminando como o craque do campeonato. No dia 20 de março, em uma partida fora de casa contra o São Caetano, Antony marcou seu primeiro gol como profissional. O lance teve uma pitada de sorte, um chute fora da área que desviou na zaga adversária antes de morrer no fundo da rede. Mas o brilho era dele, e durante o restante do Paulistão, Antony se consolidou como uma das grandes revelações do torneio. Veloz, habilidoso e combativo, foi ganhando a titularidade e virou peça importante na campanha do São Paulo. Inclusive, foi autor de um dos gols da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, no segundo jogo da decisão. E apesar da derrota tricolor por 2-1, Antony deixava claro que já era uma realidade. Ainda naquele ano, em 2019, o reconhecimento veio mais uma vez. No dia 18 de julho, o São Paulo anunciou a renovação do contrato do jogador até junho de 2024. A evolução foi muito rápida e no dia 5 de março de 2020, ele estreou na Libertadores da América. Foi titular na vitória por 2-1 contra o Binacional do Peru. Porém, a sua trajetória no tricolor estava prestes a terminar. Com a chegada da pandemia no Brasil, o futebol foi paralisado. E no dia 14 de março de 2020, ele fez a sua última partida pelo São Paulo em um clássico contra o Santos, vencido por 2-1 no Morumbi. Poucos meses depois, no dia 1º de julho de 2020, ele se despediu oficialmente do clube que o formou. A sua transferência para o futebol europeu estava sacramentada e era a hora de um novo desafio.
Foi no dia 15 de fevereiro de 2020 que o atacante foi vendido ao Ajax por 29 milhões de euros. Naquele momento, o garoto começava a trilhar um caminho que o levaria a se consolidar como uma das promessas mais valiosas do futebol mundial. A apresentação oficial do jogador aconteceu no dia 27 de julho de 2020, após ele passar por uma adaptação e realizar a quarentena devido à pandemia. E a sua adaptação ao novo clube e ao futebol europeu não foi tão difícil. O jovem brasileiro encontrou seu espaço rapidamente no time. O futebol no Ajax é envolvente, com ênfase no toque de bola, movimentação e ofensividade, um estilo que casava perfeitamente com as características do Antony, principalmente com a sua velocidade, dribles curtos e habilidade de corte para dentro com a perna boa. No dia 13 de setembro de 2020, apenas algumas semanas após a sua apresentação, fez a sua estreia oficial pela Eredivisie. O Ajax enfrentava o Sparta Rotterdam e, apesar de um desempenho discreto do time como um todo, Antony brilhou com o gol da vitória por 1-0. Esse foi o seu primeiro gol pelo clube e o começo de uma carreira promissora no futebol europeu. Aos poucos, foi ganhando titularidade e confiança. O seu estilo de jogo, agressivo e criativo, rapidamente conquistou o técnico Erik ten Hag e a torcida do Ajax. Durante a temporada, ele se destacava em várias partidas e foi se tornando referência no ataque do time. A sua estreia na Champions League aconteceu no dia 13 de outubro, em uma partida contra a Atalanta que terminou 2-2. E bom, não demorou muito para que ele se destacasse ainda mais na competição. No dia 3 de novembro de 2020, Antony teve uma das suas grandes noites europeias ao marcar o seu primeiro gol no campeonato, em uma vitória por 2-1 contra o Midtjylland, na Dinamarca. Mas o crescimento de Antony não parou por aí. No dia 2 de dezembro de 2021, em uma partida da Liga Holandesa contra o Willem Tilburg, ele marcou seu primeiro doblete pelo Ajax, 2 gols em uma vitória contundente por 5-0. Ele já não era mais uma promessa, era uma realidade. O Brasil, que já acompanhava de perto o seu progresso, começava a acreditar cada vez mais que em um futuro breve, o nome de Antony seria uma presença constante nas listas de grandes jogadores. Nesse período, o desempenho do jogador foi fundamental para o sucesso do Ajax, que continuou a se destacar tanto na Eredivisie quanto nas competições europeias. E em 2022, com a temporada já caminhando para o seu fim, o futebol de Antony já havia alcançado um nível tão elevado que ele se tornou alvo de gigantes europeus. E foi então que no dia 28 de agosto, o Ajax anunciou a venda de Antony para o Manchester United por impressionantes 100 milhões de euros, um valor recorde para o futebol holandês e um dos maiores negócios da história do Ajax. A decisão de Antony de se transferir para o United foi baseada em uma série de fatores. O desafio de jogar na Premier League, o campeonato mais competitivo do mundo, era uma oportunidade irresistível para o atacante, que agora estava pronto para enfrentar os melhores do planeta. Ele deixou o Ajax com 82 jogos, 24 gols e 22 assistências. Aliás, todos esses dados que você viu aqui, eu tirei direto do SofaScore, o maior aplicativo de estatísticas em tempo real do mundo, que agora é parceiro do Analisando o Jogo. No aplicativo você encontra de tudo: escalações, mapas de calor, nota dos jogadores, históricos de confrontos e muito mais. Tudo na palma da sua mão e com uma velocidade absurda. E o melhor, totalmente de graça. O QR Code está aqui na tela e na descrição e no primeiro comentário fixado você encontra o link de download. Baixando por ele, além de ter o melhor aplicativo para entender o jogo além do óbvio e em tempo real, você ainda dá uma força para Analisando o Jogo. Não perde tempo porque vale muito a pena, valeu demais, SofaScore. Mas enfim, a expectativa era enorme, e logo em sua estreia, no dia 4 de setembro, Antony teve o impacto imediato que se esperava. Diante do Arsenal, o líder da Premier League naquele momento, ele marcou seu primeiro gol com a camisa do novo clube na vitória por 3-1, após a assistência de Rashford. Ele comemorou com intensidade, socando o escudo no peito e recebendo aplausos de uma torcida esperançosa. Aquela tarde parecia o prenúncio de uma nova era. Porém, com o passar dos meses, o brilho inicial começou a se apagar. Antony demonstrava lampejos de talento, com dribles incisivos e presença ofensiva, mas a sua regularidade foi se tornando um problema. O seu estilo previsível, cortar da direita para o meio e chutar de canhota, começou a ser facilmente neutralizado pelos defensores adversários.
A explosão criativa que encantava na Eredivisie parecia agora contida pela intensidade do campeonato inglês. Ainda assim, a sua primeira temporada não foi exatamente um desastre. Ao final de 2022-23, Antony acumulava 44 jogos, 8 gols e 3 assistências. Não era um desempenho estelar, mas também não justificava ainda o início de uma crise. Só que o esperado salto de desempenho virou um tombo. A temporada 23-24 marcou um dos piores momentos da carreira do atacante brasileiro. O início do campeonato foi marcado por atuações apagadas, ineficácia ofensiva e uma queda brutal de confiança. O cenário piorou quando, até dezembro de 2023, Antony completou mais de 7 meses sem participar diretamente de gols, nenhuma assistência e nenhum gol. Para um jogador contratado por 100 milhões de euros, aquilo era catastrófico. A pressão da torcida e da imprensa aumentava jogo após jogo. Antony se tornava aos poucos o símbolo de uma gestão questionável do United, que seguia tentando se reerguer no cenário inglês. Os seus dribles já não enganavam, a sua movimentação era pouco efetiva e mentalmente ele parecia abatido. Foi somente no dia 28 de janeiro de 2024 que Antony voltou a sentir o gosto de balançar as redes. Em partida válida pela Copa da Inglaterra, diante do modesto Newport County, ele marcou seu primeiro gol na temporada em uma vitória por 4-2. O tento interrompeu uma seca de 9 meses desde o gol contra o Nottingham Forest em abril de 2023. Mas nem mesmo esse alívio serviu como ponto de virada. Na prática, aquela temporada já estava marcada por desconfiança. Os números baixos, as atuações aquém do esperado e a pouca contribuição em jogos importantes colocaram Antony em xeque. E aos poucos, ficou claro que o brasileiro já não era mais prioridade. Apesar do desejo do próprio jogador de permanecer no clube, o United estava disposto a ouvir propostas por ele assim que a janela de transferências fosse aberta. O cenário indicava que a sua permanência era cada vez mais improvável, e a situação piorou ainda mais na temporada 24-25. Em meio a mudanças no comando técnico e reformulação no elenco, Antony passou a ser quase um espectador. Na final da Supercopa da Inglaterra, por exemplo, disputada no início da temporada, não foi sequer utilizado. E nas 4 primeiras rodadas da Premier League, ele jogou apenas 1 minuto. Era um retrato claro da sua nova realidade, fora dos planos. Os rumores de uma possível saída então começaram a ganhar força. O Fenerbahçe de José Mourinho sondou o brasileiro no início de setembro de 2024, mas a negociação não foi para frente. O clube turco nem sequer formalizou uma proposta oficial. Enquanto isso, Antony seguia em Manchester, preso em um limbo técnico e tático, sem conseguir se reinventar. Durante o restante da temporada, a rotatividade no comando do United não alterou o panorama. Nenhum dos treinadores confiava o suficiente no brasileiro para dar uma sequência como titular. E em campo, quando tinha oportunidade, Antony parecia desconectado, sem ritmo, sem explosão, sem inspiração. Até que finalmente em janeiro de 2025, com a janela de inverno aberta, veio a decisão inevitável. O clube optou por emprestar Antony em busca de um recomeço. O atacante saiu do Manchester United por um empréstimo, encerrando ao menos temporariamente uma passagem que começou cercada de expectativa, mas terminou em frustração. No dia 25 de janeiro de 2025, quando o Real Betis anunciou a contratação do jogador por empréstimo, pouca gente imaginava que aquele movimento no mercado poderia alterar de forma tão drástica o destino de um clube, mas também de um jogador. O início de Antony na equipe espanhola foi simplesmente avassalador. Logo em seus 4 primeiros jogos, o camisa 21 marcou 3 gols e deu uma assistência. Um desempenho instantâneo que não apenas empolgou os torcedores, mas também mudou o ambiente do time. Enquanto no Manchester United ele havia se tornado alvo de críticas constantes por sua previsibilidade, um jogador que parava a jogada para tentar um drible e acabava mais preocupado com a estética do que com a efetividade, no Betis o brasileiro parecia renascido. A sua postura em campo se transformou. Ele se tornou um jogador mais objetivo, mais participativo taticamente e mais direto. E os dribles ainda existem, mas agora vem com propósito, com direção ao gol, com o timing certo. Ele deixou de lado o personagem do jogador de vídeo e passou a ser de fato uma peça fundamental numa engrenagem coletiva. E o resultado foi visível. Agora, com Antony em campo, o time escalou posições com consistência.
Em abril, já figurava entre os 6 primeiros colocados, garantindo vaga nas competições europeias. Hoje, ocupa a 6ª posição e, salvo uma tragédia na última rodada, vai disputar a próxima edição da Europa League. Antony, por sua vez, atingiu números sólidos. São 24 jogos, 8 gols e 5 assistências até aqui. Um desempenho que se reflete tanto na estatística quanto na percepção em campo. O brasileiro não apenas participa das jogadas ofensivas com frequência, como também influencia o comportamento da equipe em campo. Com ele, o Betis se tornou um time mais dinâmico, mais vertical e mais imprevisível. O momento é tão bom que, segundo notícias, Carlo Ancelotti, o novo treinador do Brasil, pediu informações sobre o ponta brasileiro. Será que ele vai voltar para a seleção? Enfim, o auge da sua passagem até aqui aconteceu de fato na semifinal da Conference League. Contra a Fiorentina, em 2 jogos extremamente disputados, Antony brilhou. Ele marcou 2 gols e deu uma assistência, sendo decisivo na classificação da equipe espanhola para a grande final do torneio, que vai acontecer no dia 28 de maio. E essa trajetória, inclusive, pode ser comparada com a de outros jogadores. Di Maria, por exemplo, teve uma passagem muito frustrada pelo Manchester United e logo depois brilhou no PSG. E a mesma coisa com Antony, que parece ter reencontrado o seu melhor futebol fora da Inglaterra. Em entrevistas recentes, o jogador afirmou abertamente que ele não se adaptava ao clima inglês, à rotina ou até mesmo ao estilo de vida em Manchester. Ele disse que hoje se sente mais feliz, mais leve e mais solto. E isso se reflete claramente dentro de campo. A final da Conference League agora se desenha como uma grande oportunidade para Antony coroar essa reviravolta. Caso balance as redes, ele pode terminar entre os 5 maiores artilheiros do torneio, algo impensável meses atrás quando mal saía do banco no Manchester United. E claro, poderá levantar um troféu continental, o primeiro da sua carreira na Europa. E internamente, o Betis já trabalha para tentar manter o jogador. Em entrevista recente, o diretor de futebol Manu Fajardo confirmou que o clube está em contato constante com o Manchester United, tentando negociar a permanência do brasileiro. A missão não vai ser fácil, claro. O alto salário e o status de Antony ainda são obstáculos consideráveis, especialmente se outros clubes europeus entrarem na disputa. Mas pela primeira vez em muito tempo, o futuro do camisa 21 parece promissor e, acima de tudo, está em suas próprias mãos. Ele tem jogado como alguém disposto a reescrever a sua história. E no fim das contas, a passagem de Antony pelo Betis pode ser exatamente o que ele precisava. Um novo começo. Um cenário ideal para deixar de ser promessa e finalmente se tornar o protagonista. O que você acha? Deixa aí a sua opinião sobre a temporada de Antony aqui nos comentários. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.